Vamos dizer, um pastor, dependendo da situação, eu tenho que ter um comportamento diferenciado, até porque boa parte deles alegam que eles são ungidos de Deus. E isso fica uma dúvida, até porque sabemos que o respeito é importante, é apreciado por todos, mas fica essa dúvida porque penso eu, mesmo na minha idade, achando que ungidos de Deus seríamos todos nós. Esta é a minha dúvida. Irmão, o pastor é ensinado por Deus como falar aos membros. Não os membros ensinados como falar aos pastores. Porque membros é considerado como filhos. O pastor, os líderes da religião, considerados como pais. Os membros, considerados como filhos. Qual é a maneira para pastor falar com os filhos? Vamos ler em 1 Timóteo 5:1. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. É, claro, né? Timóteo é ministro. De acordo com o apóstolo Paulo, ensinando Timóteo como falar aos membros como ministro, ele diz ao Timóteo, não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai, aos moços como irmãos, não como escravos, né? Depois, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda a pureza. Em 3, irmão Rodel. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Honra as viúvas. Isso é a maneira de falar que é instruído por Deus para os ministros, para os pastores. Não os membros para falar com os pastores como Deus, como senhores. É proibido por pastores que tratar os membros como eles são senhores. 5:1 de 1 Pedro. Vamos ler. Aos anciãos, pois que há entre vós, rogo eu, que sou ancião com eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa da glória. É claro, né? É muito claro. Apóstolo Pedro, como um ancião ou autoridade na igreja verdadeira, falando aos anciãos ou os ministros, sacerdotes na igreja, ou como os bispos na igreja, ele disse aos anciãos, apóstolo Pedro disse, pois que há entre vós, rogo eu, Pedro, que sou ancião com eles, como os anciãos devem tratar os membros. Em 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força.
mas espontaneamente segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Em outra tradução, a palavra dominadores é não como senhores, talvez em espanhol, né? Espanhol, não como senhores, tampouco como teniendo senhorio, porque a palavra, irmãos, que é traduzido dominadores em português, deve ser traduzido senhor. Porque, irmão Edson, por favor, ler e ajudar-me a explicar. A palavra usada em original grego é katakurio. Irmão Edson, por favor. É uma palavra composta de duas palavras gregas, a 2596 e a 2961, que é ser senhor sobre, que é controlar, subjugar. Quer dizer, ser domínio como senhorio, ser senhor acima, ou como superar. Sim. Por isso, esta palavra, nem como senhores sobre os que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Isso é a maneira para os ministros, bispos, tratar os membros, mas em nosso tempo, os ministros e bispos tratam os membros como escravos, os membros tratam eles como senhores. É proibido por senhor, irmão. Nem como senhores ou dominadores sobre os que vos foram confiados. A verdade, na igreja, somos irmãos, ninguém é mais alto de alguém. É proibido por nosso Senhor Jesus Cristo aos apóstolos. Vamos ler 17:10 de Lucas. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis, fizemos somente o que devíamos fazer. Aos apóstolos, né, que fazem milagres, levantando mortos, curando toda sorte de doença. Nosso Senhor Jesus Cristo falou com eles. Também assim vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: somos servos inúteis. Os pastores agora estão dizendo: deve ser respeitados mais do que outros. Isso não é a palavra de nosso Senhor. Falando aos apóstolos, Cristo disse em Mateus, capítulo 23, versículo 8. Vamos ler. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, e todos vós sois irmãos. É por isso, os membros da Igreja de Deus chamam irmão ele como irmão ele só. Não reverendo, não bispo, não etc. Não. A palavra de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser obedecido. Falando aos apóstolos, ele diz: vós, porém, aos apóstolos, ele diz, né? Não queirais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre. Todos vós sois irmãos. Sois irmãos. Somos irmãos. Ninguém é mais alto do que outro. Irmão Manuel, irmã Maria, irmã José, irmão Eli. Somos iguais diante de Deus. Ninguém é mais alto do que outro. É proibido por Senhor, né? De discriminar ou colocar num lugar alto o ministro. Na verdade, ele está ensinando os apóstolos de apresentar a si mesmos
depois de fazer todo o que ele ordenou, ele diz: somos servos inúteis. Os apóstolos concordaram nesta ideia de nosso Senhor. Vamos ler. 2 Coríntios 4:5. Pois não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Os ministros como os apóstolos, não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos, os apóstolos, como vossos servos. A palavra servos lá é escravo, como vossos servos por amor de Cristo. A palavra usada em grego é doulos, derivada de uma palavra grega 12:10, que é um escravo, literalmente ou figurativamente, involuntariamente ou voluntariamente. Frequentemente, portanto, no sentido de servo. Escravo, a palavra apropriada deve ser traduzido escravo. Os apóstolos apresentaram a si mesmos como escravos dos membros, não como senhores dos membros. É o oposto do espírito dos outros pastores, que apresenta a si mesmos como senhores do rebanho. Mas os apóstolos iam de nosso Senhor Jesus Cristo, porque em nosso tempo há muitos falsos apóstolos, né? Mas os verdadeiros apóstolos disseram: pois não nós pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos escravos por amor de Jesus. Escravos, nova versão internacional. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Amém, amém. Amém.